Estamos online. Estamos online. Vamos dar um oi para o pessoal aí. Entramos. Léo Costa, grande meu amigo aí. É um prazer imenso poder estar aqui falando com você nessa live. Daqui a pouco acredito que vai encher de gente nessa live aqui. Hoje a gente fez extraordinariamente no YouTube, né? Até para poder isso ficar gravado aqui para todo mundo e para que a gente possa levar um pouco de ciência, de prática baseada em evidências para a população e também muito voltado para a nossa área que é da fisioterapia. Eu queria te agradecer essa hora da noite, numa terça-feira, você está aqui aí disposto, sei da sua luta diária aí com o seu trabalho, com a sua família. Queria que você se apresentasse. Eu sei que a maioria das pessoas que estão nos assistindo te conhecem, mas acho que é importante que a gente vai com certeza atingir pessoas da área da saúde como um todo, né? Porque nós vamos falar de métodos, de evidência científica, não necessariamente isso só para fisioterapia, e muito mais porque você é um pesquisador que pesquisa coisas distintas na área da saúde. Então, queria que você se apresentasse, é um prazer e agradeço mais uma vez. Ô, Rodrigão, obrigado, cara. Até que enfim deu certo, né? A gente conseguiu fazer a live juntos, que bom. Meu nome para quem não me conhece, boa noite para todo mundo. Meu nome é Leonardo Costa, todo mundo me chama de Léo Costa. Eu não gosto que me chamem de Leonardo, para ser verdade. Eu mesmo botei o nome Leonardo aqui embaixo, acho que eu não devia ter feito isso. Meu nome é Leonardo, podem me chamar de Léo. Eu sou fisioterapeuta, tenho 21 anos de formado, sou de Belo Horizonte, sou torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. E eu trabalho na prática clínica desde a minha formatura, mas eu me apaixonei por pesquisa muito cedo. Então, enquanto ninguém falava de mestrado e tudo, eu fui lá e fiz um mestrado na UFMG em Ciências do Esporte. E naquela época, Rodrigo, eu queria fazer alguma coisa dentro da minha profissão. Eu queria estudar, porque em 2001, 2002, você não conseguia fazer alguma coisa dentro da sua profissão. Então, os fisioterapeutas faziam na área básica, na área de educação, na educação física, igual eu fiz. E aí a minha opção foi para o exterior, fui para a Austrália. Eu fiz meu doutorado na Universidade de Sydney, que é um grupo, eu tenho certeza que é o grupo mais forte de pesquisa do mundo, é dor de coluna. E lá toda a minha formação em prática baseada em evidências e paciente com coluna veio dali. E eu já estou de volta no Brasil há 10 anos, e desde então estou tentando plantar a sementinha de prática baseada em evidência aqui no Brasil e tentar ajudar os colegas a fazer a profissão crescer. E agora estou tentando ajudar outras profissões a crescerem também, que eu achava que o problema era só a fisio e não é. Tá bom, estou tentando achar uma luz aqui, que está uma sombra danada aqui na minha sala. Tá ótimo, tá ótimo. Léo, e hoje a gente pensou num tema, né? Então, a gente pensou num tema que fosse ajudar a pessoa que está na sua prática clínica, do cara da área da saúde em geral, mas, de fato, a gente quer ensiná-los, ou a gente quer ajudá-los a encontrar um meio no qual ele conseguisse chegar num ponto... como que eu posso descobrir que aquilo que eu estou fazendo, que eu aprendi na minha graduação, ou que eu aprendi num curso que eu já paguei, não importa, ou que todo mundo está fazendo, como eu sei se aquilo realmente é bom para o meu paciente? Eu acho que a gente vai falar, a gente até colocou o nome da live de 4 tópicos, mas eu tenho certeza que a gente vai ultrapassar. Nós vamos falar mais. A gente vai falar mais, vamos dar bônus para a galera, mas quais seriam os primeiros passos que esse fisioterapeuta ele precisa saber, ou ele precisa, ou esse profissional da saúde, ele precisa ter de conhecimento para ele não ser presa fácil para um curso, que o cara está vendendo um curso para ele não sabe se aquele curso de fato é bom ou não é, ou ele como paciente, vai ter gente que é paciente aqui assistindo, será que isso é bom para mim, é bom para o meu filho? Qual é o caminho? O que eu preciso saber? Tá bom. Acho que a gente podia começar o seguinte, a gente vai ter que ligar o alarme do ceticismo aqui agora para essa conversa ir bem. Então a gente vai partir que a gente está duvidando de várias coisas. Isso é importante, isso é da carreira do cientista, é importante a gente pensar nisso o tempo inteiro. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu botei no ponto 0, eu escrevi aqui, qual que é o item 0, para a gente sair da linha mais neutra de tudo. É o seguinte, infelizmente, Rodrigo,
tem explicação para tudo nessa vida. Tá? E a gente vai ter que fugir dessa explicação. Então, meu ponto zero é o seguinte: existe plausibilidade biológica para aquele tratamento funcionar, sim ou não? Aí é o primeiro alarme e é talvez um dos mais perigosos de todos. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu vou dar minha cara a tapa aqui. Por exemplo, como é que você faz um medicamento homeopático? É assim, ó. Você pega um componente que você acha que é eficaz e você dilui uma parte daquele medicamento, que nem sempre é medicamento, a maioria das vezes não é, em 1000 partes de água. Aí você diluiu uma gota do que você acha que é eficaz em 1000 gotas de água. Você fala, pô, a concentração é baixa. Mas não é isso. Daquelas 1000 gotas de água que você diluiu, uma gota, você vai pegar aquela gota e vai diluir em outras 1000. E você vai repetir isso no mínimo 10 vezes. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, uma gota de Tilenol e jogar no Oceano Atlântico e beber o oceano achando que você vai baixar a febre. É implausível. É implausível. Se você ter o mínimo de racionalidade, você vai perceber o seguinte: não dá nem para fazer um estudo sobre isso, porque a teoria é implausível. Tá? Então, estou dando uma coisa da área fora da físio, porque pode ter pacientes aqui e tal. Então, se alguém for ler como é que é montado o medicamento homeopático, ele não faz sentido, tá? Pode fazer sentido para algumas pessoas, mas na maioria das pessoas que têm mais crítica vai falar que não tem. Na nossa área da físio, vou dar um segundo exemplo, a gente vai já partir para outros pontos. Tem um negócio chamado microfisioterapia, tá? Então, é uma parte de um princípio completamente implausível. Eles usam até componentes da astrofísica. O reitor da minha universidade é PhD em astrofísica, ele falou que aquilo não é astrofísica. Então, ele é astrofísica, mas o astrofísico falou que não é. Mas para o microfisioterapeuta, que vem de um curso que vem da França, em que os franceses, os fisioterapeutas, é um curso de um ano e meio, e a gente está comprando essas coisas, Rodrigo, entendeu? Estou tentando partir do ponto... Se você falar assim comigo, assim, faz sentido botar um colete no paciente com escoliose? Faz. Ele tem plausibilidade biológica. Se um osso quebrar, faz sentido botar um gesso? Faz. Um paciente que está com fraqueza muscular, eu fazer fortalecimento, faz. Isso é plausibilidade mínima, é para sair do zero. É ter coragem de ir para o estudo. Certo? É isso. Então, assim, vamos sair do nível zero, entendeu? Isso para mim é zero. Então, assim, toda vez que alguém me apresenta um tratamento, fala, o que você acha daquilo? Às vezes, hoje tem uma pessoa que mandou uma mensagem para mim no Instagram, falou assim, o que você acha disso? Eu falei, eu não sei o que é isso. Ela me mandou o link, eu olhei, o que ela me mostrou, que eu já até esqueci o nome, ela vence a barreira da plausibilidade. Falou, bom, beleza, tudo bem. Aí nós vamos para a segunda, que é a segunda que se você me permitir, eu já vou para a segunda aqui agora. Na verdade, essa é a primeira segunda. Tá bom. Então, primeiro, assim, ó, venceu a barreira da plausibilidade, foi o que eu fiz com essa menina hoje. Eu gastei uns 10 minutinhos ajudando ela. Eu perguntei para ela assim, ó, esse tratamento foi testado cientificamente em pacientes de verdade? Tá? Ele falou, não, mas ele fez na área básica, ele fez no cachorro, na placa, no animalzinho, no ratinho. Tá? Eu falei, beleza, isso é ótimo. Ele foi testado em pacientes de verdade? O paciente que tinha o sintoma daquilo que você está comprando esse curso, que você está dizendo que funciona? Se a resposta for não, acabou ali. Léo, vários... é muito comum a gente abrir a UOL, abrir a Globo.com e tá lá. Teste cura para diabetes, sei lá. Aí você vai ver o estudo, você abre a notícia, um estudo foi feito na Unicamp, na USP, em instituições extraordinariamente boas, só que foi na área básica, ainda só foi testado no rato. E aí, para chegar aos seres humanos, é uma distância abissal, Rodrigo. Assim, ó, eu tenho dito muito assim, no curso de prática baseada em evidência, eu falo assim, pega um telejornal, escuta ele 7 dias seguidos. Vai curar câncer, vai curar esclerose lateral amiotrófica, entendeu? Vai curar várias doenças. Na hora que você vai buscar, é exatamente o que você está falando. A população-alvo ainda não foi apropriadamente testada. Entendeu? Então, de novo, era muito mais legal falar assim, olha, existem indícios primários em estudos com animais que houve uma descoberta de um mecanismo, vírgula, agora nós temos que testar em humanos. Porque eu tenho certeza que o pesquisador pensa assim. Mas o repórter, eu falo, notícia de saúde não se escuta em TV. A chance de você consumir porcaria é infinitamente superior a de você consumir verdade. Tá? Então, então assim, eu aprendi isso quando eu fui para a Austrália, Rodrigo, eu já tinha quase 10 anos de experiência clínica, já tinha mestrado, eu dava aula.
E eu não entendi esse conceito de testar na população-alvo. Sabe, eu quero estudar overtraining, foi o que eu fiz no meu mestrado. A primeira coisa que meu orientador falou assim, overtraining é atleta de alto rendimento. Você fez seu estudo em atleta de alto rendimento? Eu falei, sim. Na hora que eu falei a palavra, assim, ele falou, tá bom, agora me conta o estudo. Porque se eu falasse não, ele acho que ele parava de perguntar ali mesmo, ele ia me pagar uma cerveja e tá tudo bem. Então, assim, o ponto que, na verdade, esse é o ponto 1, né? O primeiro foi 0, plausibilidade, isso foi testado de alguma forma, não estamos nem falando de coisa boa ainda, isso já foi testado com pacientes de verdade, tá? Eu quero testar uma nova técnica para escoliose. Quem foi o alvo desse estudo? Foi um modelo robótico para... Não, peraí, ainda não. Pegou o paciente com escoliose, que estava com sintoma e tal, beleza? Qual que é o critério? Beleza, ele começou bem. Esse, para mim, é o ponto 1 de saída, do 0. Rodrigo, nós vamos cair da cadeira do tanto de intervenção que é colocada no mercado em todas as áreas da saúde que nunca foram sequer testadas. Né? Eu vou dar um exemplo, que é como se fosse uma farmácia e falasse assim, eu quero descobrir um remédio e esses remédios nunca foram testados por ninguém absolutamente. É o que a gente tem na prática clínica, aos montes, né? Aos montes, aos montes. E, de novo, pode ser que funcione, pode ser, eu não estou falando que não funciona, mas o grande ponto é que, do ponto de vista ético, e aí eu estou falando de qualquer profissão em saúde, você só poderia colocar no mercado esse novo produto, esse novo procedimento cirúrgico, esses novos equipamentos, testes diagnósticos e tratamentos, sejam eles farmacológicos, cirúrgicos ou não, após o devido teste. Pelo menos no da físio está escrito isso, no da odonto está escrito isso, no da enfermagem está escrito isso, da medicina está escrito isso, vírgula. E todas essas profissões, e a nutrição, elas falham feio nisso. Elas falham feio. Ou seja, não é um problema da nossa profissão, que por acaso essa live está sendo feita entre 2 fisioterapeutas. Mas eu faria exatamente a mesmíssimo discurso com um oncologista, com um pneumologista, com um nutricionista e por aí vai. Então, muita gente parte de uma teoria, fala, bom, quando eu como comida low carb, isso reduz a insulina, isso deve controlar minha fome, isso deve me emagrecer. Eu falei, beleza, fisiologia está impecável, não tem dúvida disso. Vírgula, alguém comparou low carb com outra coisa e mediu o peso desses caras, sim ou não? Há uns 5 anos atrás eu escutava, não, eu falei, então não dá para falar que cara. Por enquanto, vamos reduzir gordura, vamos correr na esteira e tal. Hoje já existe, o que é ótimo. Ô, Léo, muita gente vira e fala assim, mas é porque tudo começou de forma empírica. Essa é a frase, acho que de todo profissional da saúde. Não vou só ficar falando de fisioterapia aqui, porque eu acho que a gente vai atingir gente de tudo quanto é área. Eu tenho 2 cunhados dentistas e eu falo para eles o tempo todo sobre isso. Falo, na odonto ninguém fala de prática baseada em evidência. O dia que vocês falarem, vocês vão ser os diferentes. Pouca gente fala, né? Assim, pouca gente fala. Poucas falam. A medicina já tem agora mais. Na nutrição, não conheço. Conhece alguém? Bate firme? Não. Não, esse é o ponto-chave. Então, assim, o que você me diz sobre isso? Mas as coisas foram dadas antigamente, era assim, de forma... Nada, tudo, né? Depois foi visto que aquilo deu certo ou não. De novo, né, Rodrigo? Mas nós estamos em 2019, né, cara? Eu sempre pensei nisso, né, cara? Se alguém me der uma boa ideia, se alguém nessa live falar que eu sabe curar dor de coluna, eu faço estudo de graça pro cara. Entendeu? Porque eu acho que uma coisa, por exemplo, assim, nos anos 80, eu fiz essa conta já uma vez. Eu me formei em 1998. Em 1998, tinham 3 mil ensaios clínicos de fisioterapia. Se eu tivesse lido 3 mil artigos, eu já li muito mais do que isso, eu saberia tudo de todas as áreas da minha profissão. Tá? Hoje tem 36 mil, né, cara? Então, assim, a explosão científica é espetacular. Tem muita coisa ruim, mas é maravilhoso. Vamos pensar na coisa boa. Esse discurso de que, mas teve coisas muito tradicionais, eles usam muito o exemplo da acupuntura. Falam, não, mas a acupuntura foi milenar, na época chamaram a acupunturista de bruxo, hoje a acupuntura é boa para muitas coisas e tal. Eu falo, cara, mas é porque o mundo mudou, né, cara? Nós estamos conversando com o telefone. Eu tô com o meu, igual eu falei para você, né? Eu tô sem computador agora, mas o meu celular funcionou, estou usando um telefone com
um fone Bluetooth, eu não quero usar mais cabo, cara. Né? Eu não quero usar um Motorola PT550, eu quero usar um iPhone ou um bom Android e tudo. O mundo mudou, cara. Os comitês de éticas mudaram e a profissão mudou. Né, cara? A pergunta é o seguinte: os pacientes sabem que esse troço não foi testado? Acho que tem que virar a pergunta para o outro lado. Né? E o nosso amigo Gabriel Leão fala muito assim, né, cara? Quando você não sabe se a terapia funciona ou não, você assume que não funciona. Do ponto de vista científico, é o oposto. Qualquer livro de metodologia está escrito isso. Eu tenho uma hipótese nula, para quem está aí na metodologia de pesquisa de qualquer profissão aprender isso. Eu tenho hipótese nula. Eu só vou trocar ela pela outra hipótese se eu tiver uma probabilidade grande que isso aqui está errado. Então, você começa um experimento, um estudo científico, assumindo que aquele fenômeno não funciona. Entendeu? É permissível demais. Porque, de novo, né, Rodrigo, talvez não faça... Talvez seja bom, mas a gente não sabe nem se faz mal, né, cara? Então, esse é um ponto-chave, né? Eu vejo na minha prática clínica todos os dias isso, que aquela história de que o que não faz bem, mal também não faz, não é muito verdade, né? Eu tenho casos semanais de gente que eu tenho que... Chega até o fisioterapeuta querendo tratamento fisioterapêutico, que o caso é totalmente cirúrgico, por uma história de mal condução de diversas áreas. É do ortesista, é do médico, é do fisioterapeuta. E aí, por que eles não fizeram uma coisa que é básica, que é saber o que está, pelo menos o mínimo, dito nos últimos 10 anos de ciência? Não estou falando de um ano, no mínimo 10 anos. Então, assim, essa frase é muito verdadeira. Não é tudo que não faz mal, bem, também mal não faz, que muitas vezes faz mal, sim, muito mal. E não sei se cabe uma frase aqui, Rodrigo. Se o tratamento dado na dose errada ele foi incapaz de fazer mal, é improvável que ele faça bem. Entendeu? Exercício pode machucar. Então, se ele é capaz de machucar, talvez ele seja capaz de curar. Por exemplo, eu vou ficar segurando a homeopatia aqui. Todo ano, uma sociedade de céticos na Inglaterra tentam se suicidar tomando homeopáticos. Então, eles vão numa farmácia, compram 1 quilo de qualquer medicamento homeopático e toma tudo. E os caras não têm nem dor de cabeça. Sério? Você botar no YouTube, tem um monte de vídeo disso. Então, assim, a homeopatia é tão água, porque ele se diluiu 1000 vezes, aí você multiplica mais 1000 e tal. É tanto água que ele não é capaz de causar dano. Se ele não é capaz de causar dano, por exemplo, faz psicoterapia, por exemplo, com um psicólogo ruim, ele pode te deixar louco se ele errar, cara. Exatamente. Entendeu? Então é o seguinte, a gente tem que pensar isso. Se o tratamento não for capaz de causar dano, é improvável que ele será capaz de causar benefício. Né, cara? Senão não existiria dose de medicamento, não existiria dose cirúrgica, a gente podia abrir a coluna do cara e operar. Vou aproveitar, opera outra coisa também, não é assim. Né? Em terapias complexas, como fisioterapia, vários equipamentos nossos podem causar danos aos pacientes. Tomada de decisão pode causar dano. Se ela não causar dano, amigo, ela não causará benefício. A acupuntura pode fazer um pneumotórax no paciente, ele pode sangrar, ele pode fazer uma ferida. Aí eu começo a acreditar. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa é isso. Então, né, talvez a gente está indo em pontos longos aqui. Primeiro, não cause dano. Né, cara? Se a gente não sabe se funciona, a gente não sabe sequer se causa dano. Né? Quer um outro exemplo bom, Rodrigo? Que aí fica tranquilo. A fosfetanolamina, a pílula do câncer. Os testes com animais que foram feitos na fosfetanolamina, os caras aumentavam a dose em 1000 vezes, e o camundongo, ele pegou a dose terapêutica que o doutor lá deu para várias pessoas, e eles aumentaram a dose em 1000 vezes, e os camundongos não tiveram nenhum efeito colateral. O cara falou, a gente não sabe o que esse negócio faz. Porque ele não reduz na dose terapêutica nem se aumentar ela 1000 vezes. E ela não causa dano. Você já pensou você dar para o seu filho uma dose 1000 vezes acima do normal? E morre, velho. Claro. Entendeu? A diferença entre salvar e matar tá na dose. Em tudo na vida, né? Em tudo na vida. Então, quando a coisa é muito inócua, ela não vai causar efeito. Vale colocar um adendo, já que você tocou nesse assunto, a gente nem quer entrar nesse meio, mas que o Ministério da Saúde pagou por esse medicamento para milhões de pessoas no Brasil, né? Um medicamento que não foi testado, não tinha rigor científico
algum e usou dinheiro público que está faltando. Né? No estado de São Paulo, que na época o governador era o médico, o Geraldo Alckmin, entendeu? O que era mais assustador na época, eu acompanhei muito de perto esse caso, era assim, no final das contas eles fizeram um ensaio clínico com 30 sujeitos, ninguém melhorou, aí o cara interrompeu o estudo no meio do caminho, o pessoal do Hospital do Câncer, um pessoal top da USP, e falou, acabou a brincadeira, não vamos fazer mais, aí o SUS suspendeu, todo mundo suspendeu, graças a Deus. Eu não sei se continuam distribuindo isso lá, mas de novo, se ele não causa dano, é improvável que ele causará efeito. Maravilha, perfeito. Fizemos um adendo importante, porque também é isso, né? O nosso em países subdesenvolvidos, né? Falta dinheiro, a gente precisa do essencial. É o básico. Exato. Não é? Nós não podemos brincar com saúde, não, cara. Exatamente. Maravilha. Eu falo, o cara pode tomar homeopatia, vírgula, não com dinheiro do meu imposto. Entendeu? Se a pessoa quiser fazer terapias alternativas, terapias não testadas, ele tem o total direito de fazer. Entendeu? Desde que ele pegue o dinheiro do bolso dele e pague. Do ponto de vista de saúde coletiva, é isso. Luxo ou tratamentos não testados, eles devem ser bancados pelo próprio bolso. Em inglês, eles chamam de out-of-pocket costs. É gasto do seu próprio bolso. Então, aí, com o seu bolso, meu irmão, você faz o que você quiser. Perfeito. Eu brinco, a melhor terapia para o meu estresse é jogar tênis. Eu não quero que o governo pague minhas aulas de tênis com o Alexandre Simoni, não, que é meu técnico. Eu não quero. Faz um puta bem para mim, cara. Mas você não pode pagar por isso. Quem tem que pagar sou eu. Isso é luxo. Claro. Isso é um privilégio. Né? Perfeito. Vamos para o terceiro tópico? O segundo, né? Na verdade, você fez o 0, que seria a parte biológica, testados em seres humanos. E o 2 não basta testar em ser humano. Tem que testar num ser humano em que eles são expostos a pelo menos uma comparação. Então, todo estudo deveria ter 2 grupos, pelo menos. O nome desse estudo é ensaio controlado aleatorizado. Simplesmente medir pré e pós não resolve o problema. Porque senão nós vamos continuar na minha prática funciona. Entendeu? Os pacientes melhoram após tratamento. Do ponto de vista científico, a gente só pode dizer que uma terapia é eficaz se ela ganhar de um tratamento que já é consagradamente eficaz ou de um grupo placebo. Pode ser de qualquer uma das duas coisas. Entendeu? Então, quando alguém fala assim, pô, Léo, mas na hora que tudo bem que esse estudo aí falou que é igual placebo, mas na hora que eu atendo meu paciente, ele melhora. Eu falei, eu não duvidei que ele melhora. É que a melhora observada no seu paciente foi mais ou menos o mesmo tanto de uma melhora observada se eu tivesse feito um tratamento de mentira. Entendeu? Todos os ensaios clínicos de homeopatia encontraram isso. Foi igual placebo. Mas os pacientes se sentem bem. Né? A gente tem que separar tratamento de cuidado. E a gente cuida bem dos nossos pacientes. Né? Então, às vezes, foi simplesmente um ato de cuidado que você acabou causando melhora. Então, voltando... No item 1 foi testado em pacientes reais, no item 2 foi testado num desenho de estudo chamado ensaio controlado aleatorizado. Tá? Se quiser botar mais uma vírgula, de boa qualidade. Porque não basta ser um ensaio controlado aleatorizado, porque a gente tem ensaios controlados aleatorizados horrorosos. Mas eu prefiro um ensaio controlado aleatorizado horroroso do que um chute. Do que uma opinião de um colega que pode ser um cara altamente gabaritado sobre o assunto. E aí, vamos dar uma dica para quem é fisioterapeuta que está aqui. Para quem não sabe encontrar esse ensaio clínico aleatorizado de boa qualidade, existe a plataforma pedro.org.au, que lá vai dar uma nota dessa qualidade metodológica desse estudo. E aí, perfeito. A coisa mais fácil do mundo. Tem lá e você escolhe da nota de 10 a 0, né? E você escolhe qual é o melhor desenho metodológico para você ler o que tem menos viés. Ô, Rodrigo, e olha o privilégio de fisioterapeutas de ter uma base disso, né? Então, eu falo, talvez é nem gratuito, talvez, eu falo assim, talvez se você não quiser saber nada de metodologia, basta você ir na Pedro, colocar a intervenção que você tem interesse, colocar o nome da doença, apertar um botão, vai sair a nota, você pega as maiores notas e lê, entendeu? Come o melhor chocolate que tiver no mercado, entendeu? Então, às vezes vai ter estudo ruim, médio e bom, pega só os bons, o médio e o ruim, joga fora e nem lê. Se não tiver nada,
aí você vai ler o que tiver, entendeu? Aí tudo bem, beleza. Às vezes o que tem para hoje é um artigo segunda divisão. Mas é melhor um segunda divisão do que uma opinião de uma pessoa. Que é a minha área, viu, Léo? Minha área é isso. Minha revisão sistemática tem 16 estudos só. Ó, é pouco pra caramba. E até para fazer meta-análise disso tá uma luta danada. Uhum. Mas olha só, quer ver, daqui a pouquinho eu vou para. Esse era o ponto 4, né? Que se Então, vamos tirar. a gente pode pular para ele. Vamos pular para ele aqui. Porque o próximo é o seguinte: um ensaio clínico somente pode não ser suficiente. Entendeu? Então, assim, uma coisa que eu gosto de contar, a gente for pensar friamente mesmo, o fisioterapeuta não deveria ficar trocando, ou o médico, seja lá quem for, ficar trocando de tratamento baseado no último estudo publicado o tempo todo. Porque pode ser que aquele estudo, naquela população funcionou bem, com aquele terapeuta funcionou bem, mas pode ser que comigo, com você, seja diferente. Então, assim, se o cara me permitisse, eu ia falar o seguinte: tenta ver se tem uma revisão sistemática de ensaios controlados e aleatorizados, né? Cara, se você tem uma revisão sistemática de 16 ensaios controlados e aleatorizados, mesmo que eles sejam ruins, cara, é muito bom. Porque tem muita intervenção que não tem 16. Tem intervenção que tem 5, tem 9, tem 3, tem 1, né? Mas seria legal porque você vai estar vendo mais ou menos os mesmos tratamentos sendo testados por terapeutas diferentes, em pacientes diferentes, em condições diferentes, né, Rodrigo? Então, hoje passou de novo, quem viu o SPTV, que é daqui de São Paulo, viu hoje, mostrando as diferenças dentro da cidade de São Paulo. Um paciente que nasceu na cidade de Tiradentes, ele vive 58 anos. Um paciente que nasceu em Moema, ele vai morrer com 85 anos. Olha, na mesma cidade. Entendeu? Então, o país, né? O tamanho, em 11 milhões de pessoas. Provavelmente as intervenções que funcionam em pacientes em Moema não funcionarão em cidade de Tiradentes. Então, uma revisão sistemática igual você está montando, ela pode te dar esse pacote e falar, bom, parece que algumas populações funcionam, outras não. E aí você já está falando de subgrupo, que vai deixando a coisa extremamente interessante. Você pode chegar a uma conclusão e falar assim, olha, esse tratamento é bom se a escoliose for muito grande. Se ela for muito pequena, pelo jeito ela não é muito boa. Ou o contrário, né? Ou se for em crianças, mas no adulto já não vai dar o mesmo resultado. Então, o filé mignon da ciência é a revisão sistemática de ensaios controlados e aleatorizados, que nada mais é do que uma coletânea dessa coisa que a gente falou no início da live aqui. Então, se os profissionais tiverem acesso à revisão sistemática, maravilhoso, senão ele vai nos ensaios controlados e aleatorizados de melhor qualidade que existem. Eu voltei. Léo? Voltou? Voltou. Eu tô com você aqui. Tá bom. Tá. Então, só complementando, vamos na revisão sistemática primeiro, depois vamos nos ensaios controlados e aleatorizados de alta qualidade. Maravilha. Vamos voltar para a terceira? Vamos. Essa aqui é polêmica. Porque eu falei que a gente tinha que ler ensaios controlados e aleatorizados de alta qualidade. Uhum. Os leitores de ensaios clínicos deveriam tomar cuidado com duas coisas. Então, o 3 são duas coisas. Uma é não ler só o resumo, porque o resumo costuma vir com uma conclusão mais entusiasmada do que os resultados de fato são. Então, as pessoas deveriam ler o texto completo, tá? Então, às vezes, o resumo vem tudo lindo, vem um título maravilhoso, na hora que você vai ler o método e o resultado não é... Você orientou o trabalho agora, né? Quer falar um pouquinho dele rapidamente? Eu tive uma aluna de doutorado, ela defendeu, ela chama Daphne, e ela fez um doutorado inteiro sobre isso, sobre spin. Isso em inglês é chamado de spin. Spin é quando você gira o efeito. O efeito é isso, mas você conta que é assim. E a gente percebeu que cerca de 80% dos estudos em fisioterapia, o resumo não reflete exatamente o que está no texto. Aí alguém vai falar isso comigo. Para quem é leigo e não sabe, é quando você sai pela primeira vez, você é adolescente, sai pela primeira vez com aquela menina e falam que você é o cara mais... Você é o mais maravilhoso da vida, você conta a maior vantagem, mas não é nada de verdade.
É verdade, é exatamente isso. Mas olha que coisa legal, Rodrigo, ou assustadora, não é legal. A gente fez uma revisão sistemática sobre espinha em todas as áreas da saúde, e a gente percebeu que a fisio, de novo, não é um problema da profissão. Todas as profissões têm. A área que mais tem espinha no mundo, cara, é oncologia. Que é terrível, talvez, perigoso. cara, talvez a gente está morrendo tomando o quimioterápico errado, talvez a cirurgia não deveria ser aquela, talvez a radioterapia tinha que ser outra. E se a gente ficar refém do resumo, a gente está muito, muito mal, muito mal. Então, uma mensagem para levar para casa é para os clínicos tentarem ler com calma o texto inteiro, ler o artigo inteirinho, de ponta a ponta, e ele tentar interpretar. Mesmo se ele tiver pouca prática com isso, isso é igual andar de bicicleta. Quanto mais vai lendo, mais a pessoa vai aprendendo e vai ficando desconfiada, e sempre leia com o olhar de detetive, né? Duvidando, questionando e tal. Porque, igual você fala, um outro exemplo que eu dou é comprar carro pela internet, né? Você vê a foto, o carro tá lindo. Na hora que você chega lá no local e o mecânico abre o capô e ele entende muito de carro, ele fala, cara, não compre. E, na verdade, quanto mais você lê sobre o mesmo assunto, isso é uma dica boa para o pessoal, você gosta de coluna, você vai precisar ficar lendo menos introdução, discussão, só alguns pontos-chave. Você não vai ficar lendo coisinha chata, introdução, que você já está careca de saber. Você vai mais direto ao ponto, né, Léo? Exato. Eu não leio introdução à discussão de artigo. Eu leio o título, o resumo, o método, o resultado, e aí eu só vou para a discussão assim, fala, putz, mas o cara não percebeu essa discussão, esse detalhe. Aí se o cara escreveu o que eu percebi, eu falo, pô, esse cara é bom. Entendeu? Mas é raro, é raro. Ou quando eu vou ler de coisas que eu não entendo. Entendeu? Então, por exemplo, a minha esposa está grávida e ela desenvolveu uma diabetes gestacional. Aí eu queria ler, só que eu não sou expert no assunto. Então, às vezes, eu queria entender por que aquilo, quando que usava, quando que não usava, o que podia ser bom para ela. Aí você tem que fazer uma leitura ainda mais minuciosa, meticulosa ainda para isso. Então, cai fora de resumo, gente. Se eu fosse dar uma sugestão, eu falava, cara, nem leia. O resumo é meio que, igual você falou, é um carro bonitinho, mas você não vai comprar sem testar o carro. Tem que ler tudo, tá? Tem que ler tudo. O segundo ponto, ligado no primeiro, esse é mais perigoso. É você tentar descobrir, cara, se esses autores não têm conflito de interesse com o próprio estudo. Porque eles, entendeu? Às vezes, porque isso é uma coisa que está escrita lá, né? Eu tenho que assinar o documento falando que eu tenho ou não, né? No modelo ideal, o cara deveria confessar o conflito de interesse dele, né? Então, por exemplo, recentemente foi publicado um paper que eu odiei, mas que estava fazendo muito sucesso, é o Ex-Post Study do McKinsey, em que o conflito de interesse está no título, está quase na página. Quem fez o estudo são diretores do método McKinsey, tá, beleza. Então eu já li, eu já fui fazer a leitura sabendo que as pessoas que conduziram o estudo recebem grana daquele troço, e quanto estudo mais positivo, melhor para eles, né? Mas eu vou dar um exemplo, Rodrigo, de alguém que passam perto aí da sua área, e tem um italiano, o Stecco, ele não declara nada, e ele tem um método de FASTA que chama Stecco, por exemplo, ele assina e fala, não tem conflito de interesse. Eu falei, cara, esse cara não entende o que é conflito de interesse. Conflito de interesse é qualquer coisa, financeira ou não, que aquele estudo pode me levar a vantagens. E ele transcende a sua pessoa, pode ser até a sua família. Então, por exemplo, a minha esposa é dona de uma empresa de equipamento e eu estou testando equipamento. Tá? Então, isso não é fácil, tá, Rodrigo? Mas dentro da nossa querida profissão de fisioterapia, tem tratamento que só dá certo quando é o cara que faz. Quando vê um cara externo e testa, o resultado desmorona e aí eles metem o pau. Nós vamos ter bastante clínicos pesquisadores aqui nos assistindo, Léo, e então pode ter sido como surgiu na minha cabeça. Eu estou testando um instrumento que é importante para a minha prática clínica. Eu tenho conflito de interesse em testar esse instrumento? Não, de maneira, a não ser que eu venda ele, né? Não, se você vender, sim, mas não, a resposta é não. Tá? É mais um Então, eu vou dar um exemplo idiota. Há 5 anos atrás, eu fui para um congresso de Pilates no Ceará, em que as pessoas gentilmente pagaram não só a minha despesa, mas como levaram a minha esposa e minha filha juntos.
entendeu? Eu dei uma palestra às 8 horas da manhã, eu e o Adriano Pesolato, e eu fui embora, fui para a praia, fiquei 4 dias com tudo pago por eles. Todos os meus artigos de Pilates eu declaro conflito de interesse, que um dia eu ganhei uma passagem aérea e um voo, e, sabe, um hotel para minha filha, para minha esposa, eu fui para a praia. Ele não precisa ser uma coisa, falar, putz, cara, eu não ganho dinheiro com Pilates, não estou nem aí pro Pilates. Mas eu coloco. Eu recebi dinheiro da base de dados Pedro por 6 anos, Rodrigo. Pagou minhas contas, entendeu? E vários estudos meus, eu trabalho com a base de dados Pedro como ferramenta, eu declaro em todas, entendeu? Porque aí não há margem de dúvidas. Sim. Quando eu pego uma revisão sistemática e um dos ensaios clínicos é meu, eu vou ter que dar nota para mim mesmo. Aí a gente tenta pegar outras pessoas para fazer a nota, mas independente disso, você tem que acabar escrevendo lá uma frase. Olha, essa revisão sistemática tem, sei lá, 16 ensaios clínicos. De 16, 4 são dos autores. E a gente fala o que a gente fez para o autor ficar confortável de entender os reais intenções daquela pessoa. E a pessoa vê se aquilo é razoável ou não. Não tem nenhum problema o mackenzista fazer um estudo de Mackenzie, sabe? Um cara do CFT fazer do CFT. Desde que ele declare, eu não consigo ver nenhum problema. Claro, maravilha. Isso é uma boa dica, porque parece que você, quando você declara que você tem conflito de interesse, você está fazendo alguma coisa de errado. E pelo contrário, você está se isentando disso, né? Exato. Você não precisa, sei lá, cara, em política é assim, né, cara? Nós temos um presidente que é militar, ele tem total conflito de interesse em favor dos militares, e ele nunca escondeu isso, eu não vejo problema, entendeu? Eu não consigo ver problema. É claro que ele tem o viés dele, mas o viés está declarado, qual que é o problema? Ele votou, sabia. Lógico. Sim, ótimo. Beleza. Nós vamos parar no 4 ou vamos continuar? 5 e 6, né? A nossa chamada era 4, mas tem bônus pra galera. Não, tem mais um, porque a gente pulou um que eu falei que era da revisão sistemática, e a última que eu queria comentar, que eu não sei se depois a gente vai ter perguntas, se você quer rechear mais um pouquinho, é saber se esse estudo foi de fato publicado numa revista verdadeiramente científica. Tá? Existem veículos de comunicação que são pseudocientíficos, tá? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples ainda. Apresentações em congresso, por exemplo, já é alguma coisa, mas o crivo de revisão de uma apresentação no congresso nunca será a mesma coisa de publicar numa revista de alta qualidade. Tá? Pares, né? É revisado por pares. Vou dar um exemplo claro aqui para a gente entender melhor. Se você for no Congresso Americano de Fisioterapia, em que é um dos melhores do mundo, menos de 10% de tudo que é apresentado ali vira publicação. O que mostra que 90% daquela pesquisa ali ou ela é ruim, ou ela é inútil, ou ela é feita por amador ou por outras coisas. Eu vou num evento pequeno todos os anos que chama Low Back Pain Forum Primary Care, lá é 99% de tudo que é apresentado é publicado. Então, mas independente disso, o crivo científico, o rigor científico utilizado na seleção daquilo que vai ser apresentado no congresso é muito menor do que o rigor de uma revista científica, por exemplo, na nossa área, pegar uma Spine da vida, que tem um corpo editorial sênior e tudo. E que, se nas revistas tem problema, imagina congresso, entendeu? Congressos, cursos e tal. Eu acho que o congresso tem uma outra finalidade, que é congregar as pessoas. Claro. Colocar pessoas para discutir as suas ideias, discutir os seus achados. Vai ter muita coisa boa, vai ter muita coisa que é networking puro, vai ter muito lixo. E, infelizmente, tem hora que não é claro isso para algumas pessoas. Tá? Então, assim, eu até fugi da pseudo-revista, mas acho que antes da pseudo-revista tá as apresentações de congresso. Entendeu? As coisas não publicadas. Tá numa tese de doutorado, mas foi publicado? Não, mas, putz, cara, se não foi publicado, por que é? É porque o cara é preguiçoso ou é porque a tese é tão ruim que ela não conseguiu ser publicada? Né? O próprio nome fala, né, Rodrigo? A ciência, ela só vale se ela for pública. E para ela ser pública, ela tem que estar publicada em algum lugar, cara, que as pessoas clicam no computador e acham. Desliga essa live, ela vai no PubMed, vai no Pedro e acha. Né? Até lá é uma promessa de pesquisa. Então, o ruim é que a ciência é muito lenta, né, Rodrigo? Então, às vezes, entre a condução do estudo e a publicação demora demais, né? Mas ela deveria estar publicada em revistas científicas. Se a gente falar de livro, então, isso aumenta muito mais, né?
Eu sei que Cara, tá saindo o nosso livro agora, a semana, daqui uns um mês, e eu escrevi esse capítulo faz, no mínimo, 3 ou 4 anos. Isso é muito triste, ó, porque talvez eu nem pense mais ou aquilo, ou eu gostaria de escrever mais coisa, né? Demora muito, né? cara, livro pode ser ótimo, pode ser ótimo, pode ser o pior dos mundos, entendeu? O grande problema do livro, o problema central do livro é desatualização, igual você falou. Até você colocar tudo junto, talvez aquela evidência já mudou. Mas aí tá ok. Se a pessoa tiver uma noção clara das referências, tá ok. Eu gosto muito de livro de área básica, anatomia, biomecânica, metodologia de pesquisa, estatística, essas coisas, ciência que já está muito consagrada, fisiologia. O Tratado de Fisiologia do Guyton não vai mudar muito mais. Claro. Né? O livro de anatomia não vai mudar muito. Ah, descobrir um novo músculo. É quando você olha, né? Tal, é pouca coisa. Os livros mais clínicos, ele tem o seu valor, sim, é uma forma de disseminação da ciência, mas ele está num patamar inferior ao artigo. Porque no livro seu, não vai fazer o livro meu, eu escrevo o que eu quiser, né, amigo? Entendeu? Tem livros que é piada, entendeu? Então, por exemplo, mas tem uma coisa legal do Rodrigo: existem livros que são revisados por pares, que tem um corpo de revisão. Eu participei de um livro, depois você pode até disponibilizar para os seus seguidores, que é um livro que foi feito pelo governo do estado de São Paulo sobre avaliação de tecnologia de saúde, PBE e tudo. Que ele foi feito, ele é distribuição gratuita, então a gente pode jogar na internet sem problema. Que ele foi revisado, cara. Eu escrevi sobre risco de viés em ensaio clínico, o nego foi lá e opinou, e falou, mas cara, você tem certeza que essa frase é boa? É isso mesmo? E foi muito massa, entendeu? Então, assim, e eu revisei um capítulo para outro colega também, então, assim, essa coisa de um revisar para o outro e apontar erros, ou falar, cara, essa frase está muito forte, isso vai acabar enganando o clínico e tal, eu não vejo má fé em nenhum desses sistemas, mas o sistema menos imperfeito da ciência são as publicações científicas em revistas verdadeiramente científicas. Tá? E aí tem uma salada danada que pode complicar muito a vida das pessoas. Mas é fácil identificar o bom do ruim. Não é muito difícil. Isso. A gente deu a dica do Pedro, mas também pela qualidade, né, da revista, né? Se você conseguir, se a pessoa quiser colocar se ela é A1, A2, como que eu escrevo isso? Agora fugiu o nome para mim, Léo. Os fatores de impacto é uma delas, né? O nome. Então, coloca lá, o fator de impacto e o nome da revista e você vê qual era a qualidade ou a chance dessa revista, de fato, ter uma qualidade metodológica maior ou menor. Também já pode ajudar quem está aí começando, né? Eu estou pensando mais eu acho que assim, cara, sabe, a revista da sua universidade, sabe, a revista da Unip, ela não é científica, ela é uma coletânea de TCCs que é legal, de novo, é sem demérito, mas não é aquilo. A ciência de alta qualidade vai para revistas grandes, ela vai atingir um público fora em outro país. O grande barato de trabalhar com ciência é que você publica um artigo aqui, você vai beneficiar um cara na Noruega, nos Estados Unidos, você nem sabe onde está publicando. Né? A maioria das revistas estão em inglês, então começa a ter algumas características, né? Está indexada no PubMed, por exemplo, é uma outra, e fator de impacto, obviamente, é uma das métricas mais fortes que existem. Legal. Acho que acabamos, Léo. Vamos abrir para perguntas aqui, ó. Teve gente pedindo, a Juliane pedindo que quer o seu livro, a gente pode colocar lá no Instagram, podemos colocar o link, sei lá como que a gente vai fazer. Eu gostei muito Bandeira Colinas escreveu: o Ministério da Saúde também disponibiliza um portal de saúde baseado em evidência para o profissional da saúde. Sim, verdade. Sabe, né? A gente não... Verdade, bem lembrado. E é muito bom, é muito bom. Esse site começou alguns anos atrás. Durante o governo da Dilma, ele foi demolido. Várias coisas em saúde foram jogadas de lado e retornou sei lá, uns 3, 4 anos atrás. E ele é muito bom, muito bem lembrado. Legal. O fisioterapeuta deveria atuar nas escolas como educador físico, nutricionista, psicólogo? Depende para quê? Essa é a minha opinião. Depende para quê? Qual que é a nossa função lá dentro? Eu acho que a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar sem tomar o lugar dos colegas. Sim. E botar também caminhola na cabeça, né? Porque, por exemplo, eu trabalho na área de coluna, de postura,
E todo mundo quer me levar na escola para falar que eu tenho que mudar a carteira, que a mochila é pesada. E aí, estudos aí, revisões temáticas, nós estamos falando com 70 mil pessoas, adolescentes, que isso não tem relação nenhuma com dor. Não. Então, mais uma vez, Não. são muito distantes da área da ciência e isso vira uma bagunça danada. Eu sempre fico imaginando a cabeça da mãe, do paciente. Ele pira, porque cada um tem uma formação diferente para essa pessoa. Perfeito. Só para você ter uma ideia, você falou de escola, Rodrigo, a gente está conduzindo um estudo agora com a Thier, que é uma pós-doc nossa, que olha como é que o fisioterapeuta pode ser muito importante em escola. A gente está monitorando prevalência de dor musculoesquelética em crianças, entendeu? Então, nós vamos tentar pegar 3.600 crianças e a gente espera, baseado em dados anteriores, que umas 600 vão estar com dor. Então, é um estudo de prevalência primeiro, e essas crianças serão acompanhadas por 2 anos. E a gente vai tentar olhar fator prognóstico, várias outras coisas, para a gente poder dar soluções para que essas crianças não sintam mais dor. Porque crianças que sentem dor na fase escolar, elas fazem menos esporte, elas têm menos concentração porque elas estão com dor, e elas tendem a ser adultos com dor crônica. E o que é muito interessante, ninguém está estudando isso. A gente está começando estudo essa semana, a gente está com algumas escolas em Itu e aqui em São Paulo. Então, assim, olha que legal que seria o fisioterapeuta tentando atuar nisso, né? E eu acho que é importante. Fatores preditivos ou prognósticos verdadeiros, né? Então, acho que isso que vale. Verdadeiros. Não por teorias, que a cadeira tem que ser ergonômica, que a mochila pesa X e Y. São coisas, né, fatores emocionais, fatores realmente importantes que podem levar a essa diferença, nível de atividade física e coisas mais importantes. Perfeito. Vamos ver o que está falando aqui. A análise da metodologia para artigos científicos é a mesma para diferentes áreas da saúde? Outro dia fui procurar por um médico que queria implementar o uso da CPM, mesmo sem evidência. Vamos lá. A metodologia ela não é dependente da profissão. Essa é a primeira coisa. Mas ela é dependente do desenho de estudo. Então, por exemplo, a escala de metodologia para ver um ensaio clínico, uma delas é a linda escala Pedro, tá? Então, ela pode ser usada, apesar dela chamar Physiotherapy Evidence Database Scale, ela pode ser utilizada sem nenhum problema no ensaio clínico de medicamento, ou de cirurgia, ou de enfermagem, não importa. Porque não tem nada de físio na escala. Porque ela está hospedada num site, aí botaram o mesmo nome na escala. Então, na hora que a pessoa for aplicar escalas de risco de viés ou de metodologia, ela só tem que saber se ela está usando a escala certa para o desenho de estudo certo. Ponto. Não é dependente de profissão. Tá ótimo. Tem uma outra pergunta aqui da Elaine Oliveira. Léo, essas informações propagadas nas redes sociais de forma equivocada tem relação direta com a crença dos pacientes? Então acho que foi quando a gente falou lá sei lá, do que foi. Vamos lá. Vamos lá, cara. É porque eu tive um papo, olha que legal, Rodrigo. Eu tive um papo com o Rodrigo Bocardi, que é apresentador do SPTV. Ele é o cara da Globo que mais horas ao vivo na TV ele tem hoje. Porque ele participa do Bom Dia Brasil, ele está no Jornal Nacional, ele está no Fantástico e tudo. E ele deu um curso para a gente de como se comportar na frente de jornalista. A gente é professor da universidade, foi muito top. Qual que é o problema do jornalista? Aí quase que eu bati boca com ele. É que ele quer uma resposta simples. Ele quer que eu ligo e fale assim, cara, eu vou curar esse cara. Uhum. Aí eu falei, eu vou falar que não dá para curar. Ele falou, então eu não vou publicar a sua notícia. Ele falou isso comigo. Ele falou isso, entendeu? Então eu falei, cara, aí eu falei, mas a gente é professor, a gente não é curandeiro, a gente não é guru. Aí ele falou assim, por isso, aí ele falou, olha que legal do outro lado, ele falou assim, Léo, então você tem que arrumar uma forma de passar essa informação bem, porque se você não me der uma resposta, eu vou atrás do guru. E ele falou, vocês têm que conquistar um espaço em que muitas pessoas despreparadas, às vezes não mal intencionadas, mas também tem mal intencionada, que passam informações incorretas. De novo, Rodrigo, apesar de você ter um Instagram assim, eu ter, vamos combinar aqui, cara. Instagram não é lugar para buscar informação em saúde. Ponto. Claro que não. Concorda? A gente pode replicar. De graça, né, Léo?
como a gente não tem assessor de imprensa, não paga matéria no jornal, não paga Veja, então é impossível, a gente faz o que a gente tem de graça. Então aqui no YouTube, vários. Gratuito, mas a Tem Globo vários, é forte, vamos conversar, né? Vamos combinar. Tem vários influenciadores maravilhosos na internet, tem uma galera incrível, inclusive da nutrição, você até falou de que não tem da PBE, mas tem nutricionistas maravilhosos, preparadores físicos, médicos, o Dr. Roberto Calil tá no Instagram, cara, entendeu? Tem caras fodas lá. Mas se eu fosse procurar a cura de uma doença da minha filha, eu não iria no Instagram, cara. Eu ia no PubMed. Eu acho que cabe a nós, profissionais de saúde, passar essa informação. Dizer que correr faz bem para a saúde é tranquilo falar isso, entendeu? O que a gente faz muito, que você faz também, é dizer o que não funciona, entendeu? E aí você fica de mauzão na históa. Fala, cara, isso aqui que eles estão falando, você tá errado. Fala, pum. Aí o que acontece? Você toma processo, o cara fica puto com você e tal. A gente vai desanimando, né? A gente vai tentando avisar, mas a gente toma tanta porrada que chega uma hora e você fala, então, beleza, faz o que vocês quiserem. Mas quando eu falo, Léo, quando eu falo, olha, eu não falo para o fisioterapeuta, apesar dessa semana da escoliose aqui, ter 1.300 fisioterapeutas, 1.301 fisioterapeutas, é muita gente. Nós estamos falando, eu falo pensando no paciente. Eu falo lógico. No paciente, porque você e eu, a gente consegue ler inglês e procurar no PubMed, saber o que é ciência, o que é bom, o que não é. Eu faço isso para o meu filho. A minha pediatra, ela deve achar que eu sou louco, mas ela publica, ela me dá um remédio, eu entro lá para ver se tem alguma revisão sistemática daquele remédio. Claro. Um remédio preventivo para... Ela deu um remédio preventivo para, sei lá, para não ter tanta gripe, coisa assim, problemas respiratórios. Olha, isso é muito viagem. É vírus, vai pegar uma hora, tal. E não é que tinha revisão sistemática. Beleza. Comprei tá ok, você. Perfeito. Cara, então assim, eu acho assim que informações mais superficiais ou de informação grande público tá ok. Eu não acho que doente tem que ir no Instagram buscar a cura da doença dele, cara. Ele tem que ir no profissional de saúde, pagar por isso e ser atendido, né? E cada um faz na sua área. Eu acompanho vários caras na área da saúde. Eu sou entusiasta com preparação física, com low carb. Cada um tem suas loucuras. Mas na hora H, cara, se eu quiser aprender a jogar tênis melhor, não dá para aprender no vídeo no Instagram. Você tem que ir no cara e fazer um treino com o cara, meu. Então, eu acho que a rede social tem um papel muito legal, só que tem uma luzinha no meio da escuridão ali que aí a pessoa tá solta ali dentro. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, cara, porque, por exemplo, você tem, sei lá, 70, 80, 100 mil seguidores, eu tenho 20 e tantos mil. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para a gente não induzir as pessoas a irem para o caminho incorreto. E de vez em quando nós vamos errar. E é só que a gente tem que ir lá e se retratar e falar, cara, não era bem isso. O bom de Instagram de falar, que eu aprendi no Facebook, por isso que eu meio que larguei o Facebook e vim para o Instagram, é que dá para falar. Você pode, inclusive, falar, não era bem isso que eu queria dizer, não, Rodrigo, era isso, isso e isso, pronto. No escrito, uma frase, uma vírgula, um verbo, interpretar de forma diferente, aí já era, meu. Claro. É muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente vai precisar, acho que a dica que eu dou é tentar olhar para o currículo da pessoa que você segue. Então, você falou do Dr. Calil. Poxa, eu já vi o currículo dele. Eu já tive essa curiosidade. E aí você fala, puta que pariu, esse cara, se eu morrer do coração, é com esse cara que eu quero dinheiro. Claro. Não é? Claro. Se eu tiver algum problema... Porque é o mundo do charlatão também, né, Rodrigo? Entendeu? Tem gente que dá treinamento físico avançado e não é formado, né, cara? Essas Gabriela Pugliese da vida, ela é linda, ela é uma modelo, ela sabe pra caralho treinar ela mesma, ela pode ensinar alguém, tanto é que toma processo toda hora, entendeu? Então, assim, é perigoso, cara. Agora, você quer ir lá ver ela malhar? Beleza, cara, é tranquilo, entendeu? Mas toma cuidado para não refletir isso dentro da sua casa. E porque as pessoas, elas estão muito suscetíveis, elas estão suscetíveis ao erro. Porque você segue aquilo que você está querendo, você busca aquilo. Você deu exemplo. Você segue todos os jogadores de NBA, como eu sigo, todos os jogadores, você fica seguindo os jogadores de São Paulo. Não, você segue tênis, a Federação de Tênis, o Cruzeiro. Claro. A gente vai induzir as coisas que a gente gosta e a gente vai nos nutrir sobre isso.
Então, o cara da homeopatia só segue coisas da homeopatia, natureba, e é isso aí vai. Rodrigão, você acabou de dar o conceito de viés de confirmação, cara. Você vai buscar a informação que você quer ouvir. Então, na verdade, você está dentro da sua própria loucura. Você não precisa ouvir mais ninguém, não. Basta você ouvir você mesmo. Você vai buscar a informação de há uma probabilidade dela te fazer ficar feliz. Aí não dá. A gente tem que brigar com o seu tempo, porque a gente tem viés de confirmação. É importante dizer que todos nós temos, o tempo inteiro. Então, sendo assim, a gente tem que combater isso o tempo todo. E a única forma de combater viés de confirmação é com ciência. Não tem outro, não. Perfeito. Nós vamos para as últimas perguntas para a gente encerrar, porque a gente estourou muito, foi muito bom. Léo, em relação aos estudos de condutas conflitantes, alguns estudos dizem que apoiam o uso e outros dizem que não apoiam. Devemos usar ou não tal conduta? Beleza, ótima pergunta. Bom, a minha sugestão é... Eu não uso, você não usa kinesiotape, também não gosto, então vou fazer o contrário. É isso que ele quer dizer, talvez? Eu acho que ele quis dizer que deve ter alguns estudos que falam que kinésio funciona e outros não. O que você faz nessa hora? Foi o que eu entendi da pergunta dele. Não sei se é isso não, tá? Mas foi o que eu entendi. Bom, uma solução óbvia é ver se existe uma revisão sistemática que colocou todo mundo junto. E ela vai colocar todo mundo junto e ela vai dar a estimativa média de efeito de todos os estudos e vai equilibrar. Tá? Há pouco tempo atrás, falou de kinesiotape, foi publicado um paper da Turquia em que o kinesiotape, cara, vai ganhar o prêmio Nobel, entendeu? Só que não é, entendeu? Aí na hora que nós jogamos ele dentro de uma meta-análise, mesmo ele tendo um efeito gigante, os outros meio que voltam aquele efeito para o normal. Então a primeira sugestão para o colega é ter uma revisão sistemática com meta-análise disso. Se tiver, vai na revisão, ela pode te dar a resposta perfeita disso aí, tá? 2, qual que é a qualidade metodológica e tamanho de amostra desses dois estudos, tá? Geralmente, isso é importante, seria uma ótima forma de encerrar o assunto, é o seguinte, geralmente estudo ruim tende a dar resultado bom, para fazer a gente ficar feliz, ele ilude mais. Então, o meu chute é que quanto uma terapia é ineficaz e um ensaio clínico fala que é eficaz, esse ensaio clínico tende a ser ruim. Então, se a pessoa souber ler a qualidade metodológica do estudo, ele vai falar, putz, ele falou que funciona, mas é uma porcaria. Então, eu não vou ler. Ou ele é feito pelo conflito de interesse de autores que querem que dá certinho. Então, eu vou tomar cuidado com isso, tá? Basicamente é isso, Rodrigo. Então, assim, geralmente a evidência é muito mais consistente do que a gente imagina. Então, fica atento na qualidade metodológica e veja se tem meta-análise. Última pergunta para a gente fechar a noite. Léo, você acredita... Essa é boa, por isso que eu não encerrei. Léo, você acredita que os fisioterapeutas têm se interessado mais pela PBE ou têm trilhado um caminho semelhante ao dos coaches? Bom, nossa, os dois, mas os dois. Vamos lá, acho que tem duas tribos aí. Quando eu estou sendo repetitivo com essa frase, quando eu cheguei no Brasil em 2010, eu entrava num congresso brasileiro de fisioterapia com 1.500 colegas e perguntava assim, quem aqui sabe o que é Abaixo dos Pedro? Aí levantava uma mão, e essa pessoa era professora com pós-doc na Holanda, sabe? Hoje eu faço essa pergunta, todo mundo levanta a mão. PBE virou selo de qualidade. Mesmo se a pessoa não gosta, ela não fala que é inútil. Então, isso é muito bom para a profissão. Uma profissão que tem 36 mil ensaios clínicos é muito bom, a gente está na frente de várias outras. Quando eu dei um curso há um tempo atrás na Associação Brasileira de Odontologia, as mulheres falaram, cara, que inveja de vocês. A gente não tem um terço disso aí, só que a gente aproveita ainda pouco, entendeu? Então eu acho que a gente está num movimento de construção de uma onda muito bacana, em que as pessoas estão interessadas em aprender, entendeu, Rodrigo? Há 4 anos atrás eu fiz o primeiro curso PBE, que o Diego Galassi me encheu meu saco para a gente fazer, a gente botou 11 pessoas numa sala, entendeu? Hoje os cursos estão tudo lotado. Isso me mostra, a gente não fez marketing, não fez nada. Isso mostra que os profissionais estão interessados. Usar técnica de coach, só um pouquinho, sem ser pejorativo. Não tem problema nenhum você ser um grande entusiasta, você usar programação neurolinguística para induzir as pessoas para chegar onde você quer, desde que a evidência que você esteja usando seja de boa qualidade. Comunicar bem, motivar as pessoas, está ok.
o coach banalizou, né, Rodrigo? Como tudo na vida, tem coaches maravilhosos, tem coach lixo. Eu não quero ser um coach de reabilitação, eu quero ser um fisioterapeuta bom que faz o que é bom para os meus pacientes. Se eu não me comunicar bem, eu não conseguir fazer as coisas e eu conseguir usar técnicas de coach para melhorar meu paciente, usa. Eu não consigo ver nenhum problema. Acho que eu vou fazer um gancho que a Lisiane perguntou. Eu falo para o meu paciente, quando ele chega no meu consultório e ele fala assim, mas por que você usa esse método, esses métodos? Por que você foi buscar isso? Eu falo o seguinte, que eu faço o que o arroz com feijão do fisioterapeuta deveria usar, o que tem de melhor na ciência. Eu faço o básico, eu faço o que todo mundo deveria fazer. É isso. Hoje, na minha clínica, eu não uso nada, absolutamente nada, que não foi testado em seres humanos e comprovado. Senão, isso. Começa a virar uma loja de homeopatia. E eu não quero isso para minha vida. A chance de dar certo vai ser maior se eu utilizar o que já foi testado. É essa a conta. É matemática. Perfeito. É importante que pacientes entendam que não necessariamente o mais caro e o mais tecnológico é o melhor. E não é mesmo, na maioria esmagadora dos casos. Existem situações em que você vai ter que ir para altíssima tecnologia e isso pode salvar casos raros. Na média, o feijão com arroz resolve quase tudo. Quase tudo. Para a gente pedir para a galera que está assistindo essa live agora, se eles pudessem assistir um documentário no Netflix que chama Operação Enganosa, eles vão entender exatamente o que a gente quis dizer nessa live o tempo todo. Né? Os interesses do paciente não estão em primeiro lugar e a gente tem que começar a reverter isso. Exatamente. Perfeito. Eu adorei, eu acho que quem está aqui adorou. Essa live vai ficar para a eternidade no YouTube, nós vamos deixar ela. Para quem não pôde estar aqui, foi inscrito, vai receber. Eu queria agradecer. Queria falar que eu sou fã número 1 do Léo, torço, porque o Léo faz bem para a fisioterapia, faz bem para a ciência, então eu torço mesmo. Eu acho que quem está aqui quiser se interessar, segue lá no Instagram, @Leo_Costa, PBE, né? Isso. @Leo_Costa, _PBE. _PBE. A gente possa até escrever aqui para o pessoal, tá? Léo, aí tem um underline, deixa eu ver. Costa, _PBE. De prática baseada em evidências. Tá? E que você tenha o seu curso online, eu vou fazer propaganda sim, quem quer ou não quer. Eu já fiz e acho que quem quer entender um pouco mais para saber qual é a forma de você... lá, já escreveu. Porque eu não achei o underline nesse teclado aqui. Quem você quer entender mais de ciência, quiser descobrir o que é melhor para ajudar mais o seu paciente, é isso aí. Tem que fazer, eu super apoio. E é isso, isso faz bem para a nossa profissão, faz bem para a área da saúde, faz bem para os nossos pacientes, de uma forma ética. Então, a gente precisa de conhecimento. A gente deixa de virar refém, né? Eu acho essa coisa mais maravilhosa. Eu deixei de gastar muito dinheiro à toa com curso que eu achava que ia ser bom. Né? Vou dar um exemplo, Léo. Tem um colete no Canadá que investiram $9 milhões canadenses do governo canadense. É um colete todo elástico, chama Spinecore. Ele tem baixíssima evidência científica, mas existe um curso dele de 3 módulos no Canadá e um royalties para você usar esse colete. Ele não sempre vai ter. Mas vende. E aí eu quase... Porque é maravilhoso. Você olha e fala, a ideia é muito boa, só não funciona. E aí não adianta. Tem que testar. Cara, ensinar as pessoas a serem detetives e não serem refém de qualquer venda. O fato de estar publicado não quer dizer absolutamente nada. Maravilha. Boa noite, bom descanso para todo mundo aí, quem nos acompanha até agora, e até mais. Quer deixar um último recado, alguma coisa? Cara, agradecer você, Rodrigo. A minha admiração e respeito é mútua e esse curso online existe porque algumas pessoas encheram a minha paciência e você acha que foi o que mais encheu. Obrigado. Vai levar a ciência para lugares mais longes e eu apoio isso. Acho que eu torço mesmo. Torço para quem é do bem. É isso aí.
Obrigado, Rodrigo. Boa noite para todo mundo aí. Espero que eles tenham gostado e a gente se fala sempre que precisar. Valeu, um abraço, beijo Um enorme para abraço. aí. Tchau, Um tchau. abraço para todo mundo. Tchau, tchau.